Aleluia. Essa é a sua confissão. Deus que te deu uma madre, madre é útero. Então, quem é homem aqui? Isso. Você tem um útero. Amém? No reino do Espírito não há distinção. Você tem um útero. E Deus que lhe deu o útero, Ele vai abrir. E vai ordenar a ele: produza, produza, produza. Porque Deus que faz o útero, Ele não faz para ser estéril. Ele faz para ser frutífero. Há uma promessa: eu te farei crescer e crescer extraordinariamente. Você é como uma árvore plantada junto às correntes de Deus, junto aos rios de Deus. As folhas não secam, dá o fruto na estação própria, e tudo que faz prospera. Existe uma coisa na Bíblia, é o segredo dos três. Um dia eu prego essa mensagem, talvez o ano inteiro. O segredo dos três. Existem três espalhados na Bíblia toda, e são cada um mais extraordinário que o outro. Três, sempre três, sempre três. Amor de Deus nosso Pai, graça de Jesus, comunhão do Espírito Santo. Quando o Espírito vier, Ele vos convencerá do pecado, justiça e juízo. Quando acabar todas as coisas, permanecerão três: o amor, esperança e que mais? A fé. Amor, esperança e fé. Você é uma árvore plantada junto aos rios de Deus. Três coisas: a folha não cai, dá o fruto na estação própria, tudo que faz prospera. Os três de Deus espalhados ao longo da Bíblia, com coisas extraordinárias para nós. Então fica com essa confissão, porque essa confissão é sua. Essa semana eu ganhei essa pulseira de um irmão. E ele disse: Deus disse para mim te dar essa pulseira. E eu recebi com todo o coração e estou usando. Mas só hoje o Senhor me fez ver a pulseira. E na pulseira está escrito fé. Eu fui a um médico essa semana, falando com ele sobre algumas coisas, e ele disse: esse aí tem característica de estresse, ele citou um termozinho lá. Ele disse: mas creia naquele que lhe chamou. Eu digo: eu estou vendo que há profeta entre nós. Sim, sou seu colega. Deus é bom. Deus é bom. Creia naquele que Ele chamou. E hoje de manhã eu fui olhar a pulseira do irmão direitinho, e o que tem de especial nela é exatamente fé. Hoje eu creio que rompeu-se alguma coisa no mundo espiritual. Hoje a tampa voou. Um certo ano, 2 anos, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos, não me lembro. Eu não costumo sonhar. Eu devo sonhar, eu só não lembro que sonho. E se você contar um sonho para mim, eu vou precisar ouvir umas 10 vezes para me decorar o sonho. Eu não consigo você contar o sonho e eu já peguei tudo. Não pego. E há algum tempo atrás eu estava sonhando que, assim, um sonho bem rápido, é um sonho meio que acordado. E o sonho dava conta que eu estava empurrando assim um alçapão. Era como se fosse lá na loja, um alçapão. Você sabe o que é um alçapão, né? Tem um telhado de zinco, de ferro, tipo isso aqui, ó. Tipo uma saída para fora, para cima, né? E eu fazia muita força naquela porta para ela abrir. E não abria, não havia o que eu fizesse, não abria. E uma voz sussurrava dizendo: insista. Insista. Ela vai romper. Ela vai abrir. E quando eu ouvi aquela palavra, eu fiquei pensando: do que o Senhor está falando? O Senhor está falando da loja, o Senhor está falando da igreja? Na verdade, eu acho que diz respeito às duas coisas. Diz respeito à igreja
E diz respeito à loja também. Diz respeito a aquilo que você está pondo em suas mãos. O Senhor está dizendo, está difícil, está duro, está complicado. Ele diz, insista, 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 vai romper. Vai romper. Nessa declaração de fé que a gente faz, da Igreja Triunfo Glorioso da Fé, não é nossa, isso é Bíblia, mas existem algumas verdades que a gente tem que bater. E as confissões, elas servem para isso, verdades que você bate. Por que é que a gente, todo final de culto, diz a bênção apostólica? Não é porque é uma reza, é porque ali tem 3 verdades que a gente precisa estar estabelecidas nela e não esquecer delas. Quais são as verdades? O Pai te ama. Segunda verdade, a graça dele te alcançou. Não é porque você merece, é porque ele te amou. Ele te amou primeiro. O amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo. 3 verdades que eu tenho que estar muito estabelecidos nela. Amém? A outra verdade que a gente confessa é acerca da madre. Foi uma palavra que o Senhor deu para nós. O Senhor perguntou assim: acaso eu que dou a madre, eu porventura não vou fazer ela abrir? É uma pergunta que Deus faz. Eu que dou a madre, porventura eu não vou fazer ela abrir? Deus que dá o útero, eu não vou fazer ele ser fecundo? É o que Deus está perguntando. A estéril diz assim, não acredito que não. As expectativas dizem que não. E Deus diz, eu que dei o útero, por acaso eu não vou fazê-lo nascer? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta retórica. Ela já tem a resposta nela própria. O que Deus está dizendo é, eu que dou a madre, eu mesmo vou fazê-la abrir. Eu mesmo que dou a madre, eu mesmo vou fazer abrir. Agora, existem muitas situações na vida que a gente ri, não é? A gente ri e não é de alegria, é de zombaria. É um riso zombador, como quem diz assim, haha. Ó, é um riso incrédulo, porque diante daquilo que o útero está prometendo gerar, a gente diz, brincadeira, fala sério. Como a gente estava conversando domingo passado, o Zacarias, ele disse, eu sou velho, o pai de João Batista, eu sou velho, eu não vou ter filho, minha esposa já é velha, eu não vou ter filho. E ele duvidou do anjo e ficou mudo. A Maria, por outro lado, o anjo falou para uma virgem, você vai ter filha, diz, eis aqui a serva do Senhor. Mas a Sara, quando estéril e esposa de um marido, cuja promessa era, eu vou te fazer crescer extraordinariamente. Sara tinha um marido, e o nome do marido era pai de nações. O nome do marido era pai de multidões. E ela, eu, Sara, esposa de um pai de multidões, só se for com a minha escrava. Porque comigo mesmo, e riu. E o Senhor viu que ela riu. Então a promessa do Senhor é, aquele que deu o útero é o mesmo que vai fazê-lo abrir. Amém? Deixa eu ver onde é que está esse texto aqui. Eu não me programei, preparei para isso aqui, então dê licença aí só um instantinho. Isaías 66, versículo 9. Pode gravar isso aqui na sua Bíblia, porque isso aqui é promessa para nós. Isaías 66, versículo 9. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o Senhor. Não. Vocês abriram? Pode riscar esse texto na sua Bíblia. Riscar no sentido de marcar. Não é de arrancar, não. E declare isso aqui acerca de você. Porque isso aqui é verdade. O Senhor abre a madre. Eu farei abrir a madre e eu farei nascer, diz o Senhor. Eu faço nascer, não faço fechar a madre, eu que abro.
Então essa é uma das promessas de Deus. E a outra promessa foi a promessa que ele deu a Abraão. Ele disse: Abraão, eu vou te fazer crescer extraordinariamente. Eu gosto disso. Farei crescer extraordinariamente. Não é crescer um pouquinho, é extraordinariamente. Amém? Os filhos de Deus glorificam ao Pai vivendo desse modo, frutificando extraordinariamente. Aí você diz: pastor, e essa frutificação é assim, o senhor tem que ser mais espiritual. O senhor está falando frutificação em sentido de quê? Para aquilo que você nasceu para ser. Quem nasceu para ser estrela vai ser estrela. Quem nasceu para ser árvore vai ser árvore. Mas a estrela não é menos importante nem mais importante do que a árvore. A estrela ilumina e a árvore dá fruto. São coisas totalmente diferentes. Esse mesmo médico que eu fui me consultar, eu disse para ele: o senhor tem alguma crise na sua vida? Ele disse: eu não. Um jovem, era jovenzinho, ele disse: eu dou 20% de tudo que eu ganho. Esse é o meu trabalho. Eu sustento a obra. Estou resolvido. Acabou a conversa. Ele sabe quem ele é e o que ele tem que fazer. Vocês estão comigo? E o senhor pensa num dia em ser pastor tempo integral? Ele disse: não, eu vou ser pastor, já fiz seminário, mas eu sou médico e 20% de tudo que eu ganho eu invisto na obra. Eu sou o mantenedor da obra. Eu digo: está resolvido na vida dele. Ele sabe o que ele é, o que ele está fazendo. Menino firme, bem jovenzinho. Eu digo: maravilhoso negócio desse, né? Coisa linda. Então, creia naquele que ele chamou. Eu digo: tá bom, eu vou crer. Creia naquele que ele vocacionou. Muito bem. Então estão comigo? E a outra palavra é essa: você é uma árvore plantada junto aos rios de Deus. Suas folhas não caem, o fruto é na estação certa. Eu gosto dessa palavra, estação certa, porque isso fala de ciclos, isso fala de estações, não é? Isso fala que você não vai perder as estações na sua vida. Existem estações na vida que, se nós não pegarmos o trem, a gente não chega no destino. E o que esse texto está dizendo é: você é uma árvore plantada junto às correntes de Deus. Você não vai perder as suas estações. Você vai entrar na estação certa. Vai entrar na estação certa. Enfim. Quarta-feira nós conversamos um pouco sobre isso, eu não vou repetir. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho. Vocês abriram? Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Vamos dizer isso? Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Só essas duas coisas. Aqui nós temos o resumo da vida cristã. Eu tenho a sua atenção? Estou começando a pregar agora, mas eu estou olhando aqui o relógio. Não se preocupa não. Essas duas coisas definem a sua vida cristã. Você pode escolher um dos dois lados: ser cheio do Espírito ou se embriagar com o vinho da devassidão. Estão comigo? Nós estamos falando para crente. Paulo está escrevendo a crente. E ele está dizendo: não sejam insensatos. Versículo 17. Busque entender qual é a vontade do Senhor. Versículo 17 fala isso. Busque entender qual é a vontade do Senhor. Não sejam tolos. Busque entender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com o vinho da devassidão, mas se encha do Espírito. Você tem duas opções: viver amarrado ao pecado ou viver uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? E o que Paulo está dizendo é: não seja insensato, escolha a boa parte. E qual é a boa parte? Ser cheio
do Espírito Santo. O que eu quero lhe dizer é que você e eu nunca seremos crentes sem o Espírito Santo. Se alguém imagina viver uma vida com Deus, seco do Espírito Santo, eu te digo, não vai funcionar, não vai acontecer. A razão por que Jesus morreu é para que você seja cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que eu sei se eu sou cheio do Espírito Santo? Como é que você sabe se uma lâmpada está acesa? Dá para ter dúvida? Não, não é verdade? Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você sabe. E quem está do seu lado também sabe. As obras da carne fedem. A minha esposa aqui e acolá entra em crise. Porque ela se acostumou com uma parte minha que é espiritual, e quando eu fico carnal, ela diz, eu não gosto disso aí não. Quero o meu marido de volta. Eu digo, filho, tá difícil, deixa eu tentar aqui. E de vez em quando a carne fede, né? Aparece. E quando a sua carne aparece, meu amigo, você fede, é horrível. Não adianta botar desodorante, não funciona. Perfume não funciona, a carne fede. A carne tem um cheiro. O espírito também. Me lembro como hoje. Lógico que eu me lembro como hoje. O retiro que nós tivemos, né? Na Casa do Terror. Não sei se foi terceiro, quarto, não sei qual foi. Foi um dos carnavais. Nós fomos para um retiro do terror, uma casa do terror. E lá a gente foi para louvar o Senhor, para adorar, para se divertir, para ficar cheio, etc e tal. E acabou que boa parte do nosso retiro foi expulsando demônio. Um negócio desagradável. Horrível. E era era tão cheio aquele lugar de demônio que as pessoas sentiam ele passando assim. Tocava eles assim, né? As pessoas. Eu senti ele passou por aqui. Pá, horrível. Saía de um, entrava no outro, era uma bagunça. Mas esses noutros que entravam, porque eu não creio em crente endemoniado. Eu creio em crente espirituado, enjesusado, né? Cheio de Deus. Não é cheio de demônio. Eu não creio que demônio tenha acesso à vida de crente. Pelo menos para possessão, não. Ok? O que é possessão? Quando a pessoa perde os sentidos. Ela não sabe mais o que está fazendo. Ali é possessão. Eu não creio que crente passe por isso. Ele passa por opressões na mente, perturbações na mente. Isso acontece muito. Muito. Às vezes, opressão no corpo por meio de doenças. Enfim, não quero mudar aqui o rumo da nossa conversa. Mas enfim, o fato é que tinha duas meninas lá, uma era nova convertida e as duas. Uma estava tentando, a outra dizia que era nova convertida. Nós estávamos acompanhando essa jovem já fazia um tempo. E lá no retiro, os espíritos que estavam lá resolveram pegar a moça. E aí lá vai a briga. A gente não podia adorar a Deus e deixar a menina lá se lascando com o demônio, né? Então a gente deixou de adorar para ir. E aí eu aprendi uma estratégia do cão, irmão. Eu acredito que ele não pega mais a gente nisso. Não pega mais. E qual é a estratégia do cão? Barrar a adoração. A gente foi lá com um propósito de cultuar, de amar o Senhor e tal. De repente ele chega e faz a festa e a gente para tudo, vai dar atenção a ele. Ó, abestado. Nós fomos abestados até ali. Faço mais não. Tá possesso, tô. Vai lá pro quartinho. Bora cultuar, pessoal. Bota 2, 3 irmãos lá. Acabou a conversa. Nós vamos fazer o quê? Vamos cultuar, meu irmão. O diabo não vai atrapalhar. Acontece aqui na igreja, tinha uma época aqui na igreja que estava todo o culto inventando essa marmota. Eu digo, bicho sem vergonha. Aí eu me liguei e digo, irmão, acontecer de novo, leva pro quartinho ali. Nunca mais. E é assim que vai acontecer. Eu não vou mais acabar culto por causa de manifestação de cão, não. Leva lá pro quartinho. Quer ser artista? Vai ser artista no quartinho lá. Sozinho. Que é adoração, ó. Todo mundo olhando para mim. Vou acabar com o culto dele já, vai não. Acaba mais não, irmão. Fica possesso, vamos orar? Vamos. Lá no quartinho. Aqui nós vamos cultuar o Senhor.
vibrar dentro do Senhor, oxe, vai ser bom demais. Então, numa dessas situações que a gente estava lá, um irmão viu, quando chegou uns demônios lá, nós tínhamos feito um círculo para nós orarmos, e o irmão viu quando ele saiu, cheirando um por um. Cheirando um, cheirando o outro, cheirando o outro, cheirando o outro e cheirando o outro. Sentindo o cheiro. Ele é um espírito. Exatamente, você também. E você tem um cheiro. Você pode ter o cheiro de Deus ou o cheiro da carne. E a carne está amarrada com o diabo. O que é a carne? A carne é pecado. A carne é fruto de pecado. Os frutos da carne é pecado. Os frutos do Espírito é bondade, é domínio próprio, é alegria, é paz, é gozo, é amor. Isso são frutos do Espírito. E o que são os frutos da carne? Está lá em Gálatas capítulo 5. Os frutos da carne é bebedeira, orgias, imoralidades, enganação, roubo. Essas coisas são frutos da carne. Elas têm um cheiro, elas têm um odor. E cheiro de carne atrai leão. Não o leão da tribo de Judá, mas o leão que ruge, buscando a ocasião para tragar. A Bíblia diz, irmãos, vocês têm, como é que diz? Sujeitai-vos uns aos outros, humilhai-vos perante a mão de Deus, ele a seu tempo vos exaltará. Aí diz, porque o diabo anda ao derredor de vocês, rugindo como leão, buscando a ocasião para tragar. Então, quando a gente se converte, e a gente quer viver com obras que desagradam a Deus, você está exalando o cheiro que vai atrair o leão que busca ocasião para tragar. É assim que a Bíblia fala. Então naquele retiro teve irmão que viu, eu não vi. Eu não tenho essas visões, essas percepções espirituais, pelo menos até hoje eu não tive. Só teve uma vez que eu ouvi a voz do Senhor audível, e são 2 frasezinhas. Deus fala pouco. Normalmente é muito rápido. Deus não senta na nossa cama e diz assim, bora conversar, não. O Espírito Santo faz, habitando dentro. Mas Jesus não chega lá e vamos bater um papo aqui, não. O Espírito Santo foi dado aos filhos para guiá-los em toda a verdade. Existem algumas situações em que o Senhor fala muito rápido. E é tão real que é como se você precisasse olhar para trás ou para o lado para ver quem fala. Porque é muito real. Né? É real. Alguém falou. Só não é alguém físico. É obviamente que você se arrepia. Mas é muito legal. Logo que ele fala, depois vem uma cobertura celestial, uma paz, uma alegria, um gozo. Aquela coisa que você está vencendo, de repente se torna fácil. Há uma força sobrenatural de dentro para fora para você vencer aquelas coisas. Algumas pessoas dizem assim, eu queria tanto que Deus falasse comigo assim. Você está pronto para vencer coisas? Você está pronto a vencer gigantes? Estou não. Então por que você quer que Deus fale com você? Um gatinho aparece, você já desmaia. Então Deus vai aparecer para reforçar a coisa quando o gigante é grande. E você precisa ouvir algo para estar firme naquilo. Amém, queridos? Meu Deus. Então veja, o texto está dizendo, filhos, não sejam insensatos, não sejam tolos, busquem saber qual é a vontade de Deus. Tem 2 opções. 1 é o vinho da devassidão. 2 é o vinho do Espírito. Um te deixa embriagado, o outro também. Mas são embriaguezes diferentes. A embriaguez do Espírito te deixa apaixonado pelo céu. A embriaguez do Espírito te deixa apaixonado por aquilo que é de Deus. A embriaguez da carne te afasta. Te afasta. Sim. Então o que eu estou dizendo? Sem o Espírito Santo não dá para viver uma vida cristã. A primeira decisão que nós temos quando aceitamos a Jesus é viver uma vida cheia do Espírito. Como é que eu vou viver uma vida cheia do Espírito? Primeiro, não dá para viver uma vida cheia do Espírito pecando.
Ok? Não é possível. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ponto. Então, se eu não tomo uma decisão dizendo, eu sou do Senhor, acabou a conversa, eu corto minhas relações com o pecado. Se eu não faço isso, esquece, não haverá vida cheia do Espírito Santo nunca. Nunca. Porque Deus, o Espírito Santo é santo. Não dá para você juntar as duas coisas. O Espírito Santo é santo. O nome dele é santo. Sujeira não dá. Amém, queridos? Não dá. É santidade. O Espírito Santo é santo. Então, se eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo, a primeira coisa, eu tenho que romper com o pecado. Acabou a conversa. Nós estamos vivendo hoje uma coisa muito estranha. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Estamos vivendo uma coisa muito estranha no nosso tempo. As igrejas que pregam a palavra genuína está cada vez menos. Cada vez menos. O que nós estamos tendo muito no nosso tempo é mistura. Nós estamos vivendo uma coisa chamada customização da fé. Preste atenção nessa palavra, customização da fé. O que é customização da fé? Customizar é tipo assim: você vai numa loja, compra um vestido. Se você é mulher, claro. Você compra um vestido. Quando você chega em casa, você diz assim: não gostei dessa manga. Arranca a manga. Ah, não gostei desse babado. Arranca o babado. Ah, não gostei dessa cintura, está muito larga, vou apertar. Ah, não gostei desse bolso, vou arrancar esse bolso. Não, está muito vestidinho aqui, eu vou rasgar. Não, o decote está pequeno, vou rasgar assim. Não, está muito comprido lá embaixo, eu vou subir. Não, minhas coxas não estão valorizadas, eu vou apertar mais um pouquinho e vou subir mais. O que você está fazendo? Você está customizando o seu vestido. Ok? O que acontece? Com a fé, as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Estão customizando a fé. Para você ter uma noção da loucura que é isso, hoje, bandidos antes de matar, faz o sinal da cruz. O que ele é? Religioso. Ah, Maria. Né? Aí o que ele faz? Ele pega da Bíblia só o que ele quer. Eu gostei de um cara que estava falando sobre esse assunto. Inclusive nem crente ele é, ele nem acredita em Deus, ele é um ateu. E esse cara que estava falando sobre a customização da fé, eu achei fantástico. Eu digo, cara, tu é mais crente do que eu, tu está observando mais do que eu esses negócios. E ele estava citando o seguinte exemplo. Se você pegar um católico, ele dizendo, né? Você pega um católico e você diz assim: quer dizer então que você é católico? Sim, senhor, sou católico. Quer dizer então que o Papa é a quarta pessoa da Trindade, ele é o sumo pontífice. Ele disse, não, acredito nisso não. Como assim? O senhor é católico, não acredita que o Papa é o Papa? Não, eu acredito nisso não. Você é católico? Sou. Você acredita que sexo fora do casamento é pecado? Não, eu não acho isso não, eu não concordo com isso não. Eu acho. Eu falei, tu é católico ou não é católico? Não, eu sou católico, mas eu acho. O senhor é católico? Sou. Quer dizer então que o senhor não usa pílula? Não, eu acho isso uma besteira, não tem nada a ver com a pílula. A pílula a gente... Mas você não disse que é católico? Sou. Ok, você é católico, mas você só pega o que você quer, você está compreendendo? O que é isso? Customização da fé. Eu estou costurando a minha fé. Nesse sentido, eu não preciso mais ser igual a Deus. Deus que tem que ser igual a mim. É a Bíblia que tem que se converter a mim, não é eu que tenho que me converter à Bíblia. É eu que construo o meu caminho, não Deus que constrói. Porque eu acho que não tem nada a ver. Então nós estamos vivendo essa loucura aí.
Essa semana eu estava conversando com uma irmã. E ela citou um caso muito comum, que é acerca do movimento homossexual. O movimento homossexual, ele tem um negócio bem interessante. Na ideologia deles estão colocando assim: Deus é amor. Deus é amor. Se eu sou uma pessoa boa, por que Deus vai me dar um lugar ruim? Queridos, isso pega a gente no pé, não pega não? É verdade. Faz sentido? Esse caso exige reflexão. Ora, Deus é bom. E eu sou uma pessoa boa. Qual é meu único defeito? Eu sou gay. Mas eu faço bem às pessoas. Por que Deus me daria um mau lugar? Ele não é Deus de amor? Eu digo, vixe. Então o que acontece? É exatamente isso. As pessoas estão customizando a fé. Eu pego o que me agrada. Eu pego o que me é conveniente. Eu pego o que dá certo para mim. Mas eu me converter, não. Não. O negócio de converter não dá certo, não. Né, Carlinhos? Ok? Então, irmãos, preste atenção, muita atenção nesse argumento que está acontecendo hoje. Está entrando na igreja esse pensamento. Deus é amor, eu posso viver como eu acho que devo viver, e não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. A lei de Deus, ela é tão elevada que o próprio Deus se submete a ela. O mundo espiritual, ele tem leis. Vocês estão comigo? Tem leis. Se eu não respeito essas leis, eu me arrebento. A Bíblia veio para nos dizer como que é essas leis e o que eu devo fazer. Se eu não seguir as leis, eu estou quebrado, querido. Estou quebrado. Vou lhe citar um exemplo. Ok, vamos customizar a fé, tudo bem? Vamos fazer a fé do jeito que a gente gosta. Muito bem. Então tu vai para nutricionista. Você tem 150 quilos. Aí você chega na nutricionista e diz, nutricionista, porque é o seguinte, a senhora está vendo meu estado, né? Estou com pressão alta, já tenho diabetes, eu já tenho o quê? Triglicérides, já tenho colesterol, meu coração está acelerado. Minha senhora, a situação está difícil, a senhora pode me ajudar? Eu digo, posso. Só que essa mulher gordona é muito amiga da nutricionista. E a nutricionista diz, olha, minha querida, é o seguinte, na verdade, o caminho para a senhora seria o seguinte, a senhora precisa fazer algum tipo de exercício. Ah, não. Não, a senhora tem que entender, nós somos uma amiga. A senhora gosta de mim, eu gosto da senhora. A senhora me odeia por acaso? Porque a senhora passar para mim fazer exercício, minha senhora, eu tenho 50 quilos só nesse braço. Isso é difícil. Aí a nutricionista diz, não, realmente eu te amo muito. Para você emagrecer, é simples. Você só faça o movimento da colher, só isso. Viu? Você pode passar o dia comendo. O que é que você gosta de comer? Bom, eu gosto de comer batata frita, com Coca-Cola e farofa de toicinho. Amo essas coisas. Para minha merenda, eu gosto de 3 biscoitos recheados, café com leite. Eu digo, pois então pronto, como eu sou tão sua amiga, gosto tanto de você, então vamos fazer esse acordo. Você não precisa fazer exercício não, fica de boa, não precisa. Só faça o exercício de levar o biscoito à boca, sem problema nenhum. Pergunto para vocês, vai funcionar? Então Deus diz o seguinte, existem coisas na sua vida que você vai ter que tirar. Não, mas Deus me ama, Deus não vai me dar um mau lugar.
Ótimo. Como assim? É lei, queridão. É lei. O próprio Deus se sujeita à sua própria lei, porque é lei. Então eu acho que eu estou obeso com 150 quilos, a nutricionista diz, qual é o caminho a seguir? Eu digo, não, a gente se gosta, seja legal comigo. Beleza. Vai tirar a obesidade dela? Não. Porque para tirar a obesidade tem que ser o quê? Pancada, né não? Imagine a segunda situação. Um cara descobriu que está com câncer. Vai para o médico. O médico chega lá. Meu parceiro de faculdade, cara, como que tu tá com câncer? Tô com câncer. Sério, cara, sério. Cara, mas nós curtimos tanto, nos divertimos tanto. Foi massa naquele tempo, não foi? Foi. Cara, é o seguinte, ó. O procedimento, você tinha que fazer hemodiálise. Mas, cara, a hemodiálise é muito dolorida, é muito horrível. A situação é bem difícil. Cara, tu é meu chapa. Eu vou te dar um caminho melhor. Qual é? Você tome 3 AS, uma de manhã, uma no almoço, uma no jantar. Tudo bem? Tudo bem. Oh, rapaz, como você me ama. Meu Deus. Por isso que é bom ter QI, né? Quem indique, ter amigo, ter gente boa. Por quê? Porque, eu ia fazer quimioterapia. Mas em vez disso eu vou fazer o quê? AS é bom. É uma delícia AS. Eu tomava quando eu era criança, ainda hoje eu gosto. É maravilhoso. Vai resolver o problema? Mas ele não gosta tanto dele. Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quero. Show de bola. Será que é assim que funciona? Será que Deus deixar a gente fazer o que a gente quer dizer que Ele nos ama? Certo que não. Não é verdade? Imagine a outra situação. Está aqui a nossa especialista de fisioterapia, né, minha filha? Coisa linda. Aleluia. Está se formando esse ano. Yes. E o Igão todo besta ali, tá babando. Peraí, bota um papel para ele aí, filha. Imagina que a pessoa teve um problema, sei lá, na coluna, alguma coisa do tipo assim. E a prescrição da especialista é que ele faça exercícios musculares, porque ela descobriu que o problema é que essa pessoa tem pouco músculo. E os ossos estão expostos, estão fragilizados, enfim, não estão protegidos. E ela disse, não, você precisa fazer academia, né? Precisa pegar alguns pesos. Para quê? Para criar músculo, para poder tornar a sua coluna mais ereta, mais protegida com a musculatura. Tudo bem? Tudo bem. Eu não sei, mas vamos supor que o peso ideal dela seja 50 quilos. Eu disse, o quê? Você está doida? 50 quilos? É um saco de cimento, minha senhora. A senhora tire todos os pesos. Vou levantar aquela só com o pesozinho da liga mesmo, assim, tá bom. Vai funcionar? Mas ela gosta tanto da sua paciente, eu te amo tanto, que você não vai fazer exercício, porque eu te amo. Funciona assim? Porque tem leis. Existem leis. Não adianta esconder o sol com a peneira. O sol vai passar. Deus não brinca de ser Deus. Deus não brinca com seus filhos. Ele sabe que serpente venenosa tem veneno. E que não dá para alisar cabeça de serpente. O que Paulo está dizendo em Efésios é, queridão, você tem duas alternativas. Primeiro, viver uma vida cheia do Espírito. Ou então, viver uma vida embriagado com o vinho da devassidão, ou o vinho do pecado. Quando nós nos envolvemos com o vinho do pecado, nós ficamos embriagados, ébrios. Nosso pensamento não fica direito. O modo como enxergamos as coisas não fica direito, porque nós estamos embriagados, ébrios. Não tem raciocínio claro.
Então, veja bem, deixa eu ler com vocês aqui, 1 João capítulo 3. Vem para cá, louvor. Nós já vamos terminar. Porque nós estamos só conversando, amém? Então, para a gente viver uma vida no Espírito, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Romper com o pecado. Porque o Espírito é santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não, mas você tem que entender que Deus me ama. Funciona assim? Não. Eu estava conversando essa semana, acho que era com a Marisa. Eu estava conversando com a Marisa, o Rodney. E eu citei para eles o exemplo. Diz que uma menina nos Estados Unidos foi pego dirigindo em alta velocidade. Quando ela passou em alta velocidade, o guardinha foi atrás. Parou ela. E lhe aplicou uma multa. Você está dirigindo em alta velocidade. Segundo o processo de lá, ela não vai só pagar a multa, ela tem que ir perante o juiz e se explicar. Olha que fantástico. Fantástico isso. Ela foi então, chegou o dia, ela recebeu a notificação para comparecer perante o juiz. Mas foi só uma multa de alta velocidade. E isso, filho, tem lei, você tá ligado? Lei. Você quebrou a lei, vem pancada. Não, mas não adianta a gente dar um... Não, filho, lei quebrou, pancada. Por isso que tem lei. Irmão, você sabia que a razão do porquê existe uma lei é porque no caso de quebrar a lei tem uma sanção. É assim a palavra sanção? Acho que é. Acho que não tem ninguém especialista em direito aqui, mas está chegando. Está chegando. Direito, contábeis, administração, engenharia, arquitetura. Eu declaro, madres abertas. Nunca mais na minha vida eu vou me envolver com construção. Em nome de Jesus. Nunca mais beberei dessa fonte. Meu negócio é outro. Não é cuidar de tijolos, nem de alicerces. Enfim. Então, o que é que explica a existência de uma lei? Uma sanção. Ou seja, se esta lei for quebrada, isso e isso acontecerá a você. Se esta lei for guardada, isso e isso acontecerá a você. A razão da existência de uma lei é a sanção. Vocês estão comigo? Ou seja, a punição, o castigo pela quebra dela, ou então o benefício por guardar. No mundo espiritual é do mesmo jeito. Então aquela menina estava correndo em alta velocidade, teve que comparecer perante o juiz. Chegou diante do juiz, o juiz investigou e disse: me diga aí, o que aconteceu, cadê as provas, o que houve? Sim, seu juiz, eu sou testemunha, eu era o guarda naquela situação e tal. E o juiz viu, realmente, ela foi pego em flagrante. O juiz bateu o martelinho e disse: você vai ter que pagar $100, ou então vai ter que prestar serviços comunitários, alguma coisa assim. Logo em seguida que o juiz bateu o martelinho, ele tirou sua toga, guardou. Figurativamente ele foi no caixa, puxou a carteira, pagou os $100 e disse: vamos, filha, para casa. O que é isso? Deus. O que é que você diria de um juiz que alivia para os seus filhos? Não, você é meu filho. O filho cometeu uma coisa errada e o juiz vai julgar. Diz: não, você é meu filho. Para o filho é outra conversa, a lei é outra, entendeu? Não é assim que funciona não. O filho da Maria, desce o cacete, mas para o meu filho, não. O que você diria de um juiz desse? Você queria um juiz desse? Não. E por que os homossexuais estão pensando assim? Não, Deus é um Deus de amor, que é isso? E por que muitos cristãos estão pensando também do mesmo jeito? Não, Deus é um Deus de amor.
É verdade, ele é Deus de amor, ele é amor. Mas o amor é justo. O amor, a base do seu trono é justiça, é retidão, é reto. Deus não tem falcatrua com ele, não, dá um jeito, não tem jeitinho. A lei é justa, santa e boa. Se Deus estabeleceu sua lei é para a proteção dos seus filhos, é exatamente porque Ele me ama. Mas eu, quando fico inteligente, eu digo o quê? Eu não tenho que fazer essas coisas, que é isso? Eu sou filho de Deus, meu irmão, qual é? A mesma coisa, o povo lá na época de Jesus estava dizendo: eu sou filho de Abraão, eu preciso de arrependimento o quê, rapaz? Você é doido? Sou filho de Abraão, meu irmão. Aí Jesus fala: se você é filho de Abraão, cadê as obras de Abraão? Vocês são filhos do diabo, disse Jesus. Ai! Você é filho de Abraão? Sou. Cadê as obras dos filhos de Abraão? E tem que ter. Não basta ser, não. Não. O ser acompanha com o ter. As duas coisas não andam separadas. Vocês estão comigo? Então escute o que Paulo está dizendo. Você quer viver uma vida... Você é inteligente, você é esperto. Escolha viver uma vida cheia do Espírito Santo. Primeira coisa que você vai fazer: rompa com o vinho da devassidão. Porque o Espírito Santo não anda em harmonia com estas coisas. E aliás, ninguém vai conseguir viver vida santa sem o Espírito Santo. Ninguém. Porque a carne domina. Porque a sua carne não deixa. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, a Bíblia fala: vivereis. Pelo Espírito mortificar a obra da carne. Sem o Espírito, a carne fica viva. E não há quem consiga suportá-la. E é verdade, ninguém vai agradar a Deus sem o Espírito Santo. 1 João capítulo 3 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. E nós o somos. Por isso o mundo não pode, aliás, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Você entendeu essa expressão? Amados, somos filhos de Deus. Por causa disso o mundo não nos conhece. Isso aqui provavelmente ele está falando de perseguição. Filhos, nós, irmãos, veja quão grande coisa Deus nos concedeu, que fôssemos chamados seus filhos. Porque nós somos filhos é que o mundo nos persegue. Amados, versículo 2: agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Todo o que nele tem esta esperança, qual é a esperança? De ser igual a Ele. Você está vendo isso aqui? De ser igual a Ele. Quando Ele se manifestar, seremos como Ele. Ele fala: quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Por quê? Para ser assim como Ele é puro. Se alguém tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Versículo 4: todo aquele que vive habitualmente no pecado está vivendo em rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que Ele se manifestou para destruir, para tirar os pecados. Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Então escute, Jesus se manifestou para tirar o pecado dos homens. Quando nós pregamos sobre a justiça de Deus e perguntamos assim: quem dentre vocês não tem pecado? Queridos, 99% da igreja não tem coragem de levantar a mão. Por quê? Porque ainda namora com o pecado. A consciência do pecado ainda está muito forte na vida dela. Queridos,
livrar-se do pecado é o primeiro degrau da escala no relacionamento com Deus. Quando deveríamos estar quilômetros subindo rumo ao céu, ainda estamos no primeiro degrau, brigando contra o pecado. Retirar o pecado da vida é o primeiro degrau. É a base, é o início. E muitos ainda estão nesse lugar. A Bíblia fala, vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam ser filhos maduros. Mas como não são, eu ainda tenho que ensinar os rudimentos da lei de Deus, que é arrependimento de obras mortas. Fala sério. Vocês já deveriam estar níveis acima no relacionamento com Deus. O pecado ainda é atração para vocês, o mundo ainda é atração. Então estamos no nível muito baixo. Porque à medida que a revelação de quem nós somos fica claro, a nossa expectativa deixa de ser na terra e passa a ser o céu. Passa a ser o céu. Abrir mão de tesouros fica fácil. Que foi o que aconteceu com Abraão, foi o que aconteceu com Moisés, que era filho da filha de Faraó. E diz, ele preferiu o opróbrio, a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito. Então o que era esse cara? Um cara que teve sua visão aberta. E a sua expectativa agora mudou. Ele preferiu passar as dores, as angústias de quem segue a Jesus do que ficar com os tesouros do Egito. Ficar com os tesouros do Egito é confortável. Mas por causa disso, não passa do primeiro degrau. Fica no nível raquítico para sempre. Nunca entra na herança de filho. Nunca. Nunca entra na herança de filho de Deus. Veja, o texto começa dizendo, irmãos, vejam como Deus nos amou com tão grande amor, de nos conceder que fôssemos chamados seus filhos. Escuta, filho tem herança. Filho tem herança. Mas muitos não conseguem entrar na herança porque ainda está brigando no primeiro degrau com o pecado. Vê quem é que vence. Então, ele está dizendo, Jesus se manifestou para tirar os pecados. A razão por que Jesus veio foi para tirar os pecados, arrancar os pecados. Mas muitos estão ainda naquela conversa dizendo, a carne é fraca, é muito difícil. Então nós estamos julgando o sangue de Jesus fraco. Nós estamos julgando o sangue de Jesus diluído, sem poder, sem força. Porque o que ele está dizendo é, Jesus se manifestou para tirar os pecados. E o que Jesus está dizendo é, se houver arrependimento, o sangue opera com eficácia. E se não operou com eficácia, não houve arrependimento. E se não houve arrependimento, onde é, de quem é a culpa? Sua, minha, nossa. E o que a gente precisa fazer para haver arrependimento? Meu amigo, entra na presença. Gasta tempo com Deus. Reconhece o seu estado. Diga, Deus, olha, eu estou lutando com essa praga. Eu não estou conseguindo ficar livre disso. Mas eu creio em Ti. Eu creio na eficácia do Seu sangue. Eu creio no poder do Seu sangue. Eu creio que Você se manifestou para arrancar, tirar, desarraigar, puxar pela raiz o pecado. Isso é a obra que Jesus faz. Ele se manifestou para tirar o pecado. Então quando alguém perguntar, você é pecador? Ele disse, não. A justiça me alcançou e eu fui tornado justo. Mas isso não é só blá blá blá, como quem apenas afirma uma doutrina. Não, a justiça de Deus não é uma doutrina, é uma realidade. Você é a justiça de Deus? Sim, Jesus arrancou o pecado na minha vida, ele não faz mais parte da minha história. Está no passado, Jesus me limpou. Porque a Bíblia está dizendo que ele se manifestou para isso. Se isso não aconteceu, a obra de Cristo não foi eficaz na minha vida. Eu não posso ficar brincando. Então tem pessoas ainda com essa conversa, Deus me ama, ele não vai me dar um mau lugar. Cara, não entra nessa onda.
Isso é customização da fé. Você ganhou um vestido, você está dizendo, isso não me agrada, isso não me agrada. E vai sobrar o quê? Quase nada. Deus nos deu um plano da salvação. O que eu tenho que fazer? Se abaixa e entra nele. O Senhor disse, o caminho é estreito. O caminho que leva à vida é estreito. O que leva à perdição é largo, é fácil andar. Mas o caminho que leva a Jesus é estreitinho. É estreitinho. Então escute, ele se manifestou para tirar os pecados, porque nele não há pecado. Todo aquele que permanece no pecado, todo que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Por quê? Porque todo que vive pecando nunca o viu nem o conheceu. Não, eu conheci Jesus, você é louco? Ah, Maria, conheço demais Jesus. Queridos, todo arrependimento tem frutos, tem obras. Vocês estão comigo? É visível. Então, todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando nunca o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir essas obras que é do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive habitualmente no pecado, porque nele permanece a semente de Deus, e não pode continuar pecando, porque nasceu de Deus. Que coisa fantástica. Amém? Vamos repetir comigo esse último versículo. Aquele que é nascido de Deus não vive habitualmente no pecado. Por quê? A semente de Deus permanece nele e não pode, diga comigo, não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. É duro, não é não? Isso é evangelho, que mostra o caminho reto. Cabe a vocês reconhecer se esse caminho é reto e se submeter a ele, ao invés de dizer, não, ele que se submete a mim, eu faço o meu caminho. Não faça isso. Paulo disse, seja esperto. Não fique embriagado com o vinho que deixa você bêbado. Veja você ébrio, encha-se do Espírito e se embriague com as coisas de Deus. Que o Senhor vos abençoe.